perca de tempo, vamos já abrir a nossa Bíblia em Romanos 12. Hoje vai ser uma palavra bem forte, bem sucinta, bem objetiva para a edificação do corpo da Igreja do Senhor. Deixe lá em Romanos 12 engatilhado. Eu quero complementar aqui Jesus sendo o pão da vida. Deixe lá em Romanos 12, versículo 1 ao 21 hoje. Aqui em João 6, complementando o que o pastor James pregou, é o verdadeiro evangelho de Jesus. Só ouça, tá bom? 6:48 diz assim: eu sou o pão da vida. O pão da vida é Cristo, Ele é o dono de tudo. Vossos pais comeram um maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não morra. Então só existe um passaporte para a vida eterna: Jesus Cristo, Filho de Deus. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, que é a sua palavra, que é o próprio Cristo, viverá eternamente, que é o foco do Evangelho. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Que ele quer dizer que ele ia dar a carne dele como sacrifício vivo lá na cruz do Calvário. Foi o que ele fez. Houve então grande discussão entre os judeus. Esbravejavam uns com os outros: como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Porque estavam cegos, estavam entendendo, distorcendo a palavra do sentido em que Jesus estava ministrando. Então por isso que hoje os ensinos que estão por aí estão muito distorcidos do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque as pessoas não se capacitam e não estudam a palavra de Deus. Amém? Continuando, então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terei vida dentre vós. Para finalizar, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse é o verdadeiro evangelho. O resto tudo é complemento na nossa vida. O verdadeiro evangelho, Jesus não promete carro para ninguém. Jesus não promete casa para ninguém. Isso aí você tem que trabalhar e construir aquilo que Deus te dá nas tuas mãos, para você te ministrar e conquistar aquilo que tu quiseres, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha. O verdadeiro evangelho é só Jesus te ressuscitar no último dia. Esse é o sentido do verdadeiro evangelho. Esse é o sentido da nossa vida cristã. E hoje, nesse estudo do capítulo 12 de Romanos, a gente vai ver essas exortações que Paulo vai falar agora no capítulo 12. São exortações, são esclarecimento para como agora a gente vai viver diante de uma sociedade, com o nosso testemunho, com o nosso caráter cristão, de tudo que a palavra faz na nossa vida. Porque Paulo, do capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, ele falou, o foco dele foi sobre Israel e a igreja que estava causando ciúme em Israel. Agora que nós já entendemos tudo isso, que Deus trabalha com todos os povos que servem a Ele, Paulo vai agora colocar diante da igreja como agora a gente deve viver diante de uma sociedade, diante de um mundo corrompido. Por isso que ele começa o versículo 1 do capítulo 12, falando sobre a consagração a Deus. São 3 temas no capítulo 12. Ele vai falar consagração a Deus. O que é a consagração a Deus? É separação do mundo. É uma vida separada das coisas que o mundo nos oferece. E através da consagração a Deus é uma vida de jejum. Todo crente tem que jejuar 1 hora. Principalmente quando o negócio pega. Eu estou jejuando mais. Por quê, pastor? Porque as coisas não estão fáceis no mundo espiritual, principalmente aqui no nosso país. Há uma guerra muito espiritual muito forte no Brasil. Deus tem mostrado aos seus profetas, os grandes homens de Deus, que nós temos que jejuar não só pela nossa casa, mas por esse país e principalmente pelos nossos irmãos que estão passando fome no mundo. A fome está matando pessoas no mundo. Lá em Gaza está morrendo criança. Na Nigéria, no Sudão, a mídia muito não mostra. É um pouco distorcido o negócio lá de Gaza, porque todo mundo é contra Israel, quer colocar na conta de Israel que as pessoas estão morrendo lá porque é culpa de Israel, mas não é. Se você for estudar no profundo, não é culpa de Israel. Mas como a mídia, Satanás não gosta das coisas de Deus, ele critica as coisas de Deus.
Então aqui no capítulo 12, Paulo vai falar dessa consagração a Deus. Nós temos que jejuar, nós temos que ser separados e nós temos que ter comunhão com a palavra, o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Yeshua HaMashiach. E também nesse capítulo 12 ele vai falar do uso dos dons espirituais que ele adorna a sua igreja. Você é um membro, eu sou um membro, e se você buscar jejum, se você buscar consagração, oração, leitura da palavra, Deus pode te adornar com dom para você ser bênção na vida de uma pessoa. Agora, quando ele te encher desses dons espirituais, não é para você vender o dom. Porque o que está acontecendo hoje é que Deus adornou a pessoa de um dom, ele começa a vender o dom dele. Até para ele orar na casa do empresário, na casa de uma empresária, de uma pessoa que tem um poder aquisitivo, chega lá, ele só vai se a pessoa abençoada dar dinheiro para ele. E o dom é o contrário, você recebe de graça e dá de graça. Que quando você recebe de graça, dá de graça aquilo, dom que Deus colocou na tua mão, automaticamente no mundo espiritual, Deus derrama sobre a tua cabeça bênçãos que tu não vê, porque é invisível as bênçãos espirituais de Deus. Então, os dons é para adornar a igreja e para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por que Jesus curava e ressuscitava? Não era o foco da vinda dele na terra. O foco dele era só ministrar para que as pessoas crescem nele e um dia ele ressuscitar a pessoa do pó da terra. Mas por que ele curava? Por que ele ressuscitava? Para se cumprir as profecias que ele era o verdadeiro Deus, que ele era o verdadeiro Messias. E para que as pessoas olhassem aquela manifestação dele e crescem que ele era o Filho de Deus. Então o milagre, a cura na igreja, o poder de Deus é para te deixar mais crente. É para te deixar mais cheio de fé, mais cheio de alegria no teu coração. Não é para te vender, não é para te barganhar com as coisas de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós vamos aprender nessa noite. E outro tema que ele vai falar do capítulo 12 é vencendo o mal com o bem. Vencendo o mal com o bem, ou o bem com o mal. Mas o que é que está acontecendo? Hoje Isaías diz, a profecia de Isaías está se cumprindo, que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. É o tempo que estamos vivendo. Mas a Bíblia diz, se alguém te faz mal, não paga com mal, paga com bem. Mas a maioria das pessoas pagam com mal. Porque não tem a capacidade de chegar com a pessoa e pedir perdão para a pessoa. Porque o coração da pessoa está duro. Então a gente vai aprender essas exortações. Por isso que ele diz no capítulo 12, versículo 1: portanto, irmãos, agora para judeus e para toda a classe da igreja no planeta Terra. Paulo falando, portanto, uma conclusão. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo, agora que nós somos de Deus, agora que nós já entendemos o mistério de Deus, nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício. Por quê? Porque Paulo é um judeu. Paulo está falando isso porque na antiga aliança eles pegavam os animais e colocavam lá no altar. O sacerdote levava os animais lá, apresentavam a Deus, e lá o sacerdote uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e fazia expiação do pecado por toda a nação. Era o animal. Paulo está dizendo que agora não precisamos mais desses rituais, dessas cerimônias. É o nosso corpo, é a nossa razão de viver, tem que ser Cristo. O nosso culto racional e agradável tem que ser a Deus. Uma vida de comunhão, de intimidade, de adoração e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Principalmente com as nossas atitudes e testemunho. Então, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam sacrifício vivo. Não é você pegar seu corpo e jogar numa fogueira. Não pode pegar no pé da letra, não. Paulo está falando de coisas espirituais, do nosso culto racional a Deus. Você tem que chegar aqui na igreja, adorar a Deus, orar a Deus, sentir a alegria do Espírito Santo. É o culto de você. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
de todo cristão, de todos aqueles que acreditam em Yeshua HaMashiach. Não se amolde ao padrão deste mundo, do sistema, mas transforme-se pela renovação da nossa mente, porque agora somos crentes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E servirmos a Deus. E ele bate na tecla. Por que Paulo está falando? Não se amolde ao padrão desse sistema. 2000 anos atrás era Roma. Qual era o sistema de Roma, pastor? Muita idolatria, muita orgia, culto para vários panteões grego-romanos. Os imperadores eram vistos como deuses. E hoje tem aí muita gente aí, os artistas do mundo, os jogadores do mundo, as pessoas idolatrando. Há uma briga de Paysandu com Rema, de Flamengo que não sei o quê. Isso é idolatria. Você admirar um time, gostar de um time não é pecado. Agora, quando você começa a brigar com o outro para causa do time, já é idolatria. Não é pecado você elogiar alguém, admirar alguém, não é pecado. Agora, você querer passar do limite que Deus estabeleceu, é você servir ao mundo. Não se molde ao padrão deste mundo, desse sistema que está aí, que é corrupto. Por que os homens estão brigando ali em Brasília e o Brasil está parado? Porque ali só tem gente fazendo coisas que querem resolver na força do braço. E quem é que vai aparecer? É o povo que vai pagar o pato. Porque o cara que está lá no poder, deixa eu te falar uma coisa, todo político, tanto de direita como de esquerda, ele só pensa no interesse deles. Nós, como sociedade, nós temos que trabalhar, fazer a nossa parte e glorificar o nome do Senhor. Porque se tu for olhar para esses caras, eles não estão nem aí para a gente, é só o interesse deles que eles estão preocupados. Nós temos que trabalhar, meus irmãos, orar a Deus, para que Deus venha nos cuidar da gente e manter a nossa casa, nossa dignidade diante de Deus. Tu acha que o Lula está preocupado comigo? Tu acha que o Bolsonaro está preocupado comigo? É só interesse deles. É só interesse deles, querido. Não precisa você brigar por esses caras que eles nem te conhecem, não sabem nem que tu és. Como sociedade, nós temos que orar por um país melhor, sim, melhor, um país mais justo. A gente sabe que politizou tudo, o STF está politizado, aquele careca saliente manda prender quem ele quer mandar no país, passou do limite, e está se cumprindo a palavra de Deus, que no final dos dias as leis iam se frouxar, Daniel 7. É por isso que o mundo está assim. Está em guerra, está em rumores de guerra. Por quê? Porque o homem quer resolver na força do braço. E olha aqui, não se molde ao padrão deste mundo, mas transformá-lo pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Já pensou se as pessoas entendessem isso lá no Congresso? Já tinha resolvido a questão. O povo não ia pagar o pato. Há uma guerra muito pesada nesse país e nós temos que orar para que Deus venha. Nós vamos ver no capítulo 13 que nós temos que orar pelas autoridades. Nós temos que orar pelo Lula, nós temos que orar para aqueles que estão nos representando, porque é o dever da igreja. Orar para que essa nação, Deus venha ter misericórdia dela, que o negócio está feio, não só aqui, mas em todo o planeta Terra. Então, continuando. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas pelo contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que cada um recebe aqui de Deus. Deus adorna a sua igreja, por isso que ele separa o membro, o corpo. Ele adorna um como pastor, ele adorna um como levita, ele adorna um como porteiro, ele adorna um como profeta, e a igreja vai enchendo, vai crescendo. O corpo é isso, o corpo é isso, querido. É isso que Paulo quer dizer. Assim, olha, assim como cada um de nós tem um corpo, nosso corpo tem a perna, tem o braço, tem a boca, tem o olho. Ele quer dizer, ele faz a analogia aqui do corpo humano. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Olha, eu sou pastor, ela é levita, ele é pastor, aquela é levita.
Entendeu? Tem um rapaz ali que quer ser porteiro. É o porteiro que está aí ou o pregador? É o Samuel que está aí? É o Saulo? Olha, o Saulo gosta de ficar lá na portaria. Né, Saulo? Não gosta, já diz que ele não gosta de pregar. O João já gosta de louvar, né, João? O João já gosta de louvar. Então é assim, querido. É o corpo, é o membro. Olha que ele diz: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro, isso aqui é importante, cada membro está ligada a todos os outros, senão não tem igreja. Aquilo que o pastor James falou é uma grande verdade. Essa cadeira, todo mundo era para estar lotado isso aqui, se entendesse isso aqui. Quarta-feira tem um culto de ensino, vamos para lá incentivar a igreja, vamos fazer a nossa parte. Eu tenho 2 cultos à noite, domingo e quarta-feira. Qual é o ministério aqui na Redondeza que tem? Aqui está tendo culto todo dia agora aí. Aqui o nosso ministério é maravilhoso, querido. Só 2 cultos na noite, você vem para cá. Domingo e quarta-feira você tem quinta, sexta e sábado para passear, curtir a vida com a sua família. Qual é o ministério aqui que vai te dar isso aqui? Ninguém. Todo dia tem culto na igreja, o cara não tem nem vida para a família. Eu conheço gente que não tem nem vida para a família. O cara vive 24 horas dentro de uma igreja. Não pode ser assim, querido. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ter a parte espiritual, cuidar da parte espiritual, mas tem que ter o lazer. Então não tem motivo para a pessoa falhar no culto de ensino. É só lá meter na cabeça dele: quarta-feira eu tenho que ir lá no culto ajudar o meu pastor, ajudar os nossos obreiros, porque é a unidade da igreja, é um membro, um ajudando o outro, senão não cresce. Não se engane. Olha que ele diz: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada por Cristo. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine, que é o dom da minha mãe é esse aqui. Ela tem o dom de servir a pessoa. Ela adora servir a pessoa. As pessoas que ela convida na casa dela, ela faz do melhor para a pessoa. É hospitalidade, é bíblico. Tem pessoas que amam servir o outro, empregar. Tá, minha irmã, uma empresária, que ela ama empregar as pessoas. A empresa dela lá começou com 5, agora já tem 35 funcionários. E ela se alegra quando ela pode ajudar as pessoas, entendeu? Ela fica feliz porque ali ela está ajudando as pessoas. Ela se sente bem em servir. Então é isso que a Bíblia diz. Olha aqui: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé, naquilo que Deus te colocou. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine com dedicação, com amor, com carinho. Se é dar ânimo, que assim faça. A gente sabe que eu vejo muitas pessoas que a gente chega com elas, são aquelas pessoas alegres, né? Nunca parece que a pessoa está triste. Aquela pessoa, ela dá ânimo para a pessoa. Aí tu chega com uma pessoa, ela já está com a cara desse tamanho, mano. Aí tu já está aí o negócio. Hein? Mas tem pessoas que são alegres. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. A Bíblia não erra, querido. A Bíblia é perfeita. Nos ensina a viver melhor, a ser edificado pela palavra. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com o amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios, porque quando você honra a pessoa, Deus te honra muito mais. Quando você ajuda o seu próximo, é isso que agrada a Deus. Deus te ajuda muito. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na hora que o negócio pegar, nós temos que orar e buscar mais a Deus. E a maioria se afasta. Não pode, gente. É na hora que o negócio está pegando que a gente tem que buscar a Deus. Se apegar ao Senhor, que o Senhor sempre vai nos dar a vitória. Na tribulação, no sofrimento, não tem para onde correr. Mas Deus é fiel, guarda a sua igreja. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. E abençoe e não os amaldiçoe.
Isso que é o verdadeiro evangelho. A gente faz ao contrário. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de disposição inferior. Não sejam sábios em seus próprios olhos, soberbo, ganancioso. Deus não gosta. Não retribuam a ninguém o mal, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos, porque é muito difícil, né? É muito difícil hoje, porque a sociedade que está aí é uma sociedade realmente hedonista. É uma sociedade muito difícil de se lidar. A gente vê no trânsito que as pessoas não respeitam mais os idosos. A gente vê, irmão, a maldade. Olha, eu vi um caixão ali na 14 de março. Como um ser humano perdeu o amor pela humanidade, pela vida das pessoas. O caixão estava jogado lá, na cima de uma cadeira, praticamente na rua. Sabe aquilo que a gente vê que o ser humano realmente está cada dia mais difícil. As pessoas não respeitam mais nem o velório, irmão. Pessoa ali como um indulgente, jogada ali o caixão do cara, sabe? Aquilo é muito triste, irmão. A pessoa morre, ela quer ter um enterro digno. Até na morte ela quer ser, né? A família, né? Quer guardar a pessoa, dar o melhor para si naquele momento, né? Que a gente perde um ente querido. E a gente vê isso no mundo, irmão. Aquilo entristece a gente. Mas é a palavra se cumprindo. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixa a Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor, conforme as nossas atitudes. Já estamos terminando. Pelo contrário, isso aqui Jesus falou muito e bateu nessa tecla no seu ministério. Paulo vai lá para os ensinos de Jesus e fala, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Isso aqui tem que estar no nível espiritual muito acima, querida, porque a gente quer cacetar o cara. É verdade ou não é? Hein? A pessoa está perturbando a gente. Se a gente não tiver no espírito, a gente quer cacetar ele, irmão. Não tem. Olha que a Bíblia nos ensina. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A pessoa que está lá no mundo, que não conhece a palavra, ela vai dar um chute no cara, meu irmão. Hein? Ela vai dar um chute no inimigo dela, não vai querer saber do inimigo dela. Se tiver sede, nem água tu dá pro cara. O cara passa na porta da tua casa, te pede água, e só porque tu não vai com a cara do cara, tu nem oferece. Olha só, querido, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Era isso que a igreja fazia. O Império Romano estava perseguindo a igreja, prendendo a igreja, matando a igreja nos coliseus. E eles estavam lá glorificando, exaltando o nome do Senhor. E se sentiu honroso por apanhar por Jesus. Olha como a gente está longe desse cristianismo que Deus quer. Versículo 21 é o último. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos ficar de pé até aqui, tá?